Olá, eu sou Raimundo Palmeira, professor de criminologia, advogado criminalista, professor de processo penal. E a partir de hoje, estamos aqui dividindo esse espaço, tendo a honra de dividir esse espaço com você que nos assiste, com o senhor, com a senhora que está aí do outro lado, no sentido de tentarmos juntos, empreendermos uma viagem à magia do desvendamento da criminalidade. Por que a magia? O crime sempre fascinou a humanidade porque diz de perto a toda a segurança coletiva, porque é o ato humano que faz com que sinta-se no corpo e na alma as suas consequências. Advém dos mistérios de não se saber o que leva o indivíduo a cometer o crime, o que leva alguém a matar, o que leva alguém a furtar, o que leva alguém aos crimes mais hediondos, inclusive. É importante que nesse contexto nós procuremos também compreender até quando a vítima se coloca em posição vitimizante. O que é posição vitimizante? Vítimas que com o seu comportamento atraem o crime. Diz a vitimologia que, como para todo criminoso tem uma vítima ideal, a vítima também tem o seu criminoso ideal. Então é importante esse introito, essa introdução, porque nós queremos dizer mais ou menos o que discutiremos ao longo do tempo nesse espaço, para que você se encante com o fascínio de conhecer o desconhecido. O crime é um ato humano e, como um ato humano, ele é o resultado da interação de diversos fatores. É o que nós chamamos de processo comportamental. Aqueles fatores que influenciam para um resultado. Eles advêm antes dessa conduta final. Vamos ver um exemplo. Mata-se alguém como se resolve namorar com alguém. Parece meio psicopático. O senhor, a senhora está ouvindo aí na tranquilidade da sua residência, no trabalho, no transporte, e o senhor vai dizer, é um ensinamento psicopático. Não, não é um ensinamento psicopático, porque o namorar alguém advém de uma série de fatores. Que fatores podem ser esses? Os fatores animadores, incentivadores, influenciadores desse resultado. Uma atração física, uma atração espiritual, emocional, um estado de apaixonamento. Esses fatores levam àquele resultado. Da mesma forma, alguém comete um crime porque passou por esse mesmo processo. Então, por exemplo, alguém mata alguém por quê? Porque foi agredido, mata alguém porque foi provocado, e se assim foi, se ele matou alguém porque foi agredido e era a única forma que ele tinha de preservar a integridade ou a vida, a gente não está falando do crime porque há excludente da legítima defesa. Ou seja, na legítima defesa se tira o aspecto criminoso da conduta. Mas nós vamos abordar aqui, são exatamente os elementos que levam alguém a se colocar como infrator da norma penal, da lei penal. Aquele que comete o crime propriamente dito. Então não se choque se nós falarmos aqui o termo criminoso. Porque quem sente acusado injustamente, ele só interessa perifericamente. O estudo da vítima só nos interessa diretamente a partir do momento em que nós vamos analisar como a sua postura, a sua conduta pode ter atraído o crime. Então eu quero dizer que aqui nesse espaço nós vamos partir desde uma abordagem criminológica. A criminologia é a ciência que procura, a partir do conhecimento sobre o fenômeno humano crime, o fenômeno humano criminal, a partir do domínio sobre este fenômeno, desenvolver meios preventivos e repressivos da criminalidade. Então a criminologia procura compreender o que é o crime, por isso que ela é mais importante do que o direito penal. Compreender o que é o crime, por que acontece o crime e por que o ser humano comete o crime, sem olvidar, sem esquecer de se analisar também, porque algumas pessoas se colocam
consciente ou inconscientemente, no outro polo, ou seja, no lado da vítima, como vítima. A partir dessa compreensão, a criminologia busca desenvolver métodos para debelar a criminalidade ou reduzi-la a percentuais que sejam aceitáveis para um convívio social. A debelação absoluta da criminalidade, ou seja, a extinção da criminalidade, é utópica. É utópica porque, inclusive, Durkheim já dizia que o crime numa sociedade, enquanto fenômeno humano, é um fenômeno humano sociologicamente normal. Onde houver mais de uma pessoa e houverem regras, essas regras podem ser descumpridas. Se nós observarmos a partir das mitologias bíblicas, você vai ver que a humanidade nasce a partir de um crime de desobediência. Então, se você for mergulhar nas parábolas bíblicas, até aí você vai encontrar. Porque Adão e Eva no paraíso cometem um crime de desobediência. E a humanidade nasce a partir daí. Mas há de se dizer, mas a humanidade se aperfeiçoa posteriormente, segunda geração, pelas mesmas parábolas bíblicas. Caim mata Abel, o crime dos mais desgraçados, um fratricídio, motivado por ciúme, por inveja. Um irmão mata outro. Então, quer dizer, o crime acompanha a história da humanidade, daí porque esse fascínio de se tentar compreendê-lo. Mas não é assim a simples busca da compreensão sobre o crime, é preciso que nós venhamos a combatê-lo. Então, quando eu digo que a criminologia busca a debelação do crime, eu preciso dizer que essa debelação, essa extinção total, ela é utópica. Porque sempre haverá a possibilidade do descumprimento de uma regra estabelecida. E é necessário, infelizmente, o direito penal que venha, de uma certa forma, a controlar, tentar controlar essas atitudes. Eu digo tentar controlar, porque lei nenhuma controla a humanidade e nem é a exasperação de penas que derruba a criminalidade. O que diminui os índices de criminalidade são as políticas de base. Isso também está na área da criminologia, também vamos abordar isso aqui. Mas nós não vamos simplesmente neste espaço, aqui na TV Jornal Maceió Oficial, nós não vamos simplesmente mostrar esse lado científico. Nós vamos trabalhar com o lado científico, mas nós vamos também trazer casuística, trazer casos concretos para que o senhor, a senhora, possa assimilar o que nós falamos aplicando a situações de crimes efetivos. E vamos também enveredar por um outro detalhe, falar sobre a investigação criminal, outro tema fascinante. Como se investiga o crime. Porque não adianta ter o direito penal, não adianta a norma prever a pena, não adianta a criminologia falar em prevenção, se os crimes ao acontecerem nós não tivermos como identificar seus autores, suas vítimas e o modus operandi. Modus operandi significa a forma como foi efetuado o crime. Fique sempre aqui com a gente. Vamos mergulhar nesse mundo fascinante, desvendando os segredos do crime.